Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Let's Talk. Hoje vamos falar de Spatial Computing e as suas áreas de atuação. Para isso, tenho grandes convidados que eu trouxe aqui para conversar com vocês. Eu sou Marcelo Salvo, líder de inovação de Digital Technology Innovation da NTT Data. Estou aqui com o Ricardo Trigo, diretor de produtos, que tem uma longa história com a gente na criação e desenvolvimento de soluções em Spatial Computing de muitos anos. E aqui também com o nosso executivo de inovação, Cauê Dias. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, boa tarde a aqui com a todos. gente. Obrigado. Legal. Quando a gente fala de Spatial Computing, a gente está criando uma nova oportunidade de mercado, né? Então, assim, a gente tem áreas de atuação que vão em todos os setores, navegam por soluções que a gente já tem no mercado e cria novas oportunidades. Se a gente for aplicar nos setores de utilities, por exemplo, né? Como que a gente pode usar o Spatial Computing, na visão de vocês, no dia a dia dos clientes, nas soluções que a gente pode colocar ali para os nossos usuários e clientes finais, assim. Vocês têm uma visão já concreta ou alguma experimentação nesses setores? Legal você ter começado por esse setor, Marcelo, porque é o setor que a gente considera mais maduro historicamente, né? É um setor que sempre lidou muito bem com realidade aumentada, sempre lidou muito bem com realidade virtual. Até quando a gente vai conversar com os clientes, né, numa primeira vez, num primeiro contato, a gente se impressiona com o conhecimento que os clientes têm sobre realidade aumentada, virtual e mista no geral, né? E a Spatial Computing não fica atrás disso. Então, esses setores, até pelo o investimento que eles podem fazer em tecnologia e essa tradição que eles já têm de usar dispositivos imersivos, eles são setores que já conhecem os benefícios, já sabem como os projetos se pagam, já conseguem extrair aí muitas vantagens competitivas com o Spatial Computing e as tecnologias que já estavam por aí, né? É um setor que faz treinamentos, que faz simulações. A gente fala muito de Digital Twins também. A gente, aqui na nossa série de podcasts, ainda não falou de Digital Twins, mas a gente fala muito de Digital Twins também para esse setor. E o Digital Twin se dá através da Spatial Computing, né? Então, é um setor muito avançado nesse aspecto. E aí eu queria também acrescentar, baseado no início da sua frase, do seu questionamento, sobre um pouco da maturidade do mercado em geral, independente do setor utilities e outros. Claramente, ainda existe um tempo adiante de maturidade que tem que ser buscada por todos quando a gente fala de Spatial Computing. A gente está vendo aí o lançamento da Apple, fantástico, né, uma tecnologia disruptiva dentro da área de Spatial Computing, mas ao mesmo tempo a gente vê a dificuldade que alguns têm de usar corretamente, se adaptar a uma device dessa, a um óculos desse no seu dia a dia, porque muda totalmente a perspectiva do que a gente está acostumado. Então, desde a visão de usuário até dos nossos clientes, de quem está provendo um serviço, ainda a gente tem um avanço grande. E o utilities, eu acho que, como disse o Cauê, é onde a gente tem um espaço mais maduro, porque existem aplicabilidades já para Spatial Computing muito claras e com ganhos. Porque normalmente quando a gente trabalha dentro dos setores, conversa com os nossos clientes, a gente tem essa dificuldade de como que a gente retorna valor para o negócio. Por mais que seja inovação, por mais que as empresas se permitam inovar, né, das grandes empresas todas possuem suas áreas de inovação, mas a gente está aqui como NTT Data já buscando espaço de não só apoiar na inovação, mas de gerar benefício para o negócio para eles com o que a gente já conhece e com os nossos produtos. E utilities claramente tem espaço para isso. De muitos anos já para trás para agora. Treinamentos, claramente, onde você consegue ter ganhos de redução de custo, segurança do profissional, onde ele faz treinamentos em ambientes seguros antes de ir para ambientes que, porventura, ele trabalhe com algum risco. Então, tem ganhos muito claros para utilities quando a gente olha nesse campo de energia,
empresas desse setor, onde necessitam ter treinamentos, monitoramento de ambientes físicos e longe, em ambientes, às vezes até inóspitos, mas que precisam ter esse acompanhamento. E você falar disso em Spatial Computing, realidade virtual, realidade aumentada, é clara o ganho que essas companhias conseguem ter. Muito legal. Eu citei o setor de tickets porque a gente tem essa proximidade, né? E a gente já criou bastante coisa para o setor. Então, a gente consegue construir um diálogo muito bom, né, com os nossos clientes nesse sentido. E quando a gente está falando de Spatial Computing, né, tem toda aquela contextualização de colocar experiências, trazer objetos, conectar sistemas que vão trazer essas interfaces espaciais para o nosso dia a dia. Vocês veem um desafio muito grande para ter essa abordagem e entregar esse valor para o cliente de utilities? Quando a gente está falando de trazer essa imersão, né, criar essas soluções que facilitem o dia a dia dos clientes? Eu acho que não. Eu acho que é o setor, como a gente disse, né, o mais preparado e talvez o que já está usando Spatial Computing. Esse setor tem uma outra grande vantagem também de ser muito perto de 4G industrial, 5G industrial. Isso facilita muito. Então, assim, quando você tem um device na mão de um cliente comum, que não é um cliente como de utilities, que não é um operário, que não é uma pessoa que está ali no dia a dia técnico de uma operação, essa pessoa está exposta a problema de bateria, a rede que não funciona, e esses clientes têm muita relação positiva com esse tipo de conectividade. Isso ajuda muito a economizar a bateria de device, a entregar experiências melhores com renderização remota. Então, assim, isso é bom demais. Então, a gente tem muita conectividade quando a gente fala de utilities, né? Isso também já é muito pacificado. E aí, as vantagens econômicas enormes que surgem, né? Todos os números econômicos em utilities são gigantes. Então, né? Desculpa, mas às vezes eu acho que a dificuldade às vezes é internamente na companhia, onde muitos executivos às vezes ainda têm a visão, o olhar lúdico por uma aplicação de realidade virtual, Spatial Computing, e aí lúdico aqui não pejorativamente, mas sim achando que é mais uma brincadeira ou algo mais para se divertir, e não, existe uma clara aplicabilidade para o negócio dele. Então, esse alto executivo às vezes tem alguma dificuldade de enxergar isso. O time mais de gestão, o time de operacional que enxerga o valor, tenta levar isso adiante e às vezes cai sempre no âmbito de isso é um investimento de inovação. Às vezes esse é um desafio que a gente pode encontrar dentro da área de qualquer empresa, né? Mas utilities, essa discussão é constante dentro da companhia, porque existem cases globais, todas as empresas de utilities há muitos anos buscam experiências como essa, buscam evoluir esse tipo de experiência interna. Então, a discussão é muito mais forte dentro da área de utilities, mas ainda existem, às vezes, alguma resistência com uma visão de que talvez isso não tenha um claro retorno, então vou colocar para uma equipe de inovação e acaba sendo despriorizado, né? Esse projeto e acaba indo para uma parte mais, um viés mais inovador. É legal você tocar esse assunto, porque tanto a maturidade interna com a tecnologia, né, a forma que a gente enxerga, como que a gente entrega o valor, né, nesses desenvolvimentos, nessas soluções, também se refletem no mercado. Se a gente for olhar para os outros setores, vocês enxergam alguma área que tenha mais essa proximidade ou essa abertura para inovação quando a gente fala em Spatial Computing? Boa pergunta. Eu acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo nível de maturidade. O ponto que o Trigo tocou do lúdico, das pessoas considerarem somente que Spatial Computing é para treinamento. E depois é para simulação de incêndio. E depois isso parar é para educação interna. Eu acho que está todo mundo fora utilities, né, mais ou menos no mesmo nível. A gente pega, por exemplo, para banking, a gente sabe que não é para fazer só treinamento, né? Para banking é um novo canal de comunicação, por exemplo. Então, eu não vou deixar de ter minha agência, não vou deixar de ter meu app de mobile ou do tablet, e eu vou ter mais um canal de acesso que vai ser os devices Spatial Computing. E outra coisa que todo mundo esquece, né? Acho que talvez o pessoal que está assistindo a gente, eu preciso comprar um device de 20 mil reais para fazer Spatial Computing? Não. A gente consegue fazer Spatial Computing com
mobile, com Exato. celulares de média gama aí, né? Então, isso já está pacificado, tá, gente? Então a gente consegue inserir clientes de todos os tipos na Spatial Computing. Para ter um contato inicial, obviamente, a experiência com os óculos é melhor, mas a gente acredita que a chegada das pessoas, o primeiro contato da maioria das pessoas vai ser através do mobile convencional. Eu acho que assim, tem algo comum entre os setores que é uma ideia legal de uso, que é a evolução dentro da área de recursos humanos, né, a área de people, que ela pode se beneficiar muito com o uso dessa solução para muitas áreas internas de people, né, recrutamento, onboarding de profissionais, momentos de lazer que ela pode prover para os empregados. Então, aí independe do setor. Quando a gente vai para o setor, eu acho que claramente cada setor tem que identificar aquilo que o seu consumidor está buscando, né? Se é um consumidor final, uma telecom, como que eu posso trazer spatial computing para o meu mundo dos meus consumidores finais e que isso agregue valor na experiência dele, que modifique a experiência dele, porque no final existe uma disrupção grande, né, de uso, de sensação, de alternativas quando a gente vai para spatial computing, mas precisa gerar também um valor para o negócio e isso tudo precisa casar. Mas quando você vai para uma área de health, você também tem, além do consumidor, você tem possibilidades gigantescas dentro da área médica, né? Com tudo que é possível fazer hoje, que estudos já vêm se desenrolando aí ao longo dos anos para evoluir toda essa visão de entendimento, de diagnósticos, enfim, de tudo que é possível fazer usando spatial computing na área médica. Então, eu acho que tem muita visão de negócio envolvida, cada setor tem a sua especificidade e hoje a gente enxerga muito claramente que existe na área ali de people, de recursos humanos, uma capacidade grande de uso disso e aí independente do setor, né? As grandes empresas que possuem a área de people podem se beneficiar de maneira bem bacana com essas soluções. Acho que essas áreas em comum, né, dentro do setor, quando a gente está falando de treinamento, a área de people, criam oportunidades de negócio para nós como consultoria, né, de ter essas soluções que se fazem uso da própria spatial computing como um recurso num treinamento numa indústria, num treinamento dentro da área de health. Então, assim, uma questão que eu queria trazer para vocês às vezes a gente está falando de uma indústria que depende de alguns recursos específicos de hardware. Então, hoje a gente está falando de spatial computing com um celular, com um tablet. Se a gente for olhar para os óculos, né, para os devices vestíveis, a gente começa a ter recursos específicos. Então, alguns dispositivos conseguem funcionar numa temperatura muito alta, outros têm proteção de um capacete para uma área de construção, por exemplo. Essas limitações, né, dos dispositivos, vocês acham que a gente consegue superar isso através das soluções que a gente desenvolve, talvez? Eu acho que sim. A gente se beneficia muito por ter plataformas pré-desenvolvidas, então, plataformas que são compatíveis com os devices X, Y, Z. Eu ia até fazer uma pergunta para o Trigo sobre a relação entre. Já estou fazendo a pergunta, Trigo, sobre construir coisas do zero e já ter plataformas pré-prontas, inclusive nessas soluções que são internas. Né? Então, quando a gente está fazendo coisas para clientes que são clientes externos, vamos dizer assim, o cliente final, vale bastante a pena eu desenvolver plataformas próprias, né, que são compatíveis com esses devices. Agora, quando eu vou fazer coisas internas, eu consigo escalar soluções, treinamentos, com plataformas que já são de mercado. Né? Fica muito mais barato, a gente reaproveita muito mais código, muito menos investimento nisso. Eu acho que, falando de devices no geral, de novo, depende do fim que você quer dar para o seu negócio. Tem casos que o celular já está aí na mão de todo mundo e você pode se valer de uma spatial computing, dando uma solução para o cliente e você não vai ter custo adicional com isso, nem o seu usuário, o seu consumidor final, nem a empresa. Agora, há casos claros da necessidade de você ter esses devices diferentes, um óculos como esse, como o Apple Vision Pro que está sendo lançado agora. E aí, claro, quando a gente olha para um Vision Pro da Apple que está tendo um go-to-market forte para consumidores,
é uma coisa, porque aí acaba tendo um leque menor de consumidores, né? Tem os early adopters, que vão em busca sempre de inovação e de conhecer isso, mas para o dia a dia comum da população, ainda a gente vai ter que remar um pouco para ver como que vai ser o uso dos óculos no nosso dia a dia. Mas as devices estão resolvidas hoje. Agora, para o negócio interno, quando a gente fala de treinamentos e todo tipo de aplicação para o negócio e para os funcionários, eu acho que não vejo sendo uma barreira ter um óculos desse. Mesmo o do mais caro ao mais barato, eu não vejo que é uma barreira, porque tem business cases que fecham claramente quando você entrega um projeto desse e você tem um retorno financeiro grandioso em pouco tempo. E aí, é importante as empresas entenderem que essas plataformas como a nossa, dentro da área do Symphony, que é a área de soluções de produtos da NTT Data, a gente tem a nossa solução NACA, com realidade virtual, realidade aumentada, spatial computing, e é uma solução que nasceu há anos, baseado em pesquisa, baseado em projetos. Então, existem um esforço gigantesco de anos e anos que a gente faz, isso para qualquer produto da gama do Symphony, para disponibilizar para o cliente um go-to-market, um time-to-market extremamente curto. Né? Então, não faz sentido um cliente nosso que busca uma solução dessa construir hoje do zero uma plataforma de realidade virtual aumentada e spatial computing. Essa é a nossa busca de ter um produto desse e fazer os nossos clientes entenderem que existe algo pronto que te acelera e que você usa no dia 1, né, do projeto, você já pode usar. Hoje, dentro do NACA, a nossa solução, você tem experiências prontas para serem usadas de verdade, sem código, no dia 1. Né? Você constrói ali a sua experiência para muitos casos de uso de maneira extremamente simples. Quero ter um ambiente de reunião de negócio com o cliente de maneira virtual. Está pronto. Quero mapear um ambiente aqui para entregar algum tipo de experiência para o meu funcionário durante a vida dele dentro do escritório. Você faz também em pouquíssimo tempo usando as nossas soluções. Você não precisa construir isso do zero, você não precisa passar por todos os problemas e barreiras de tecnologia que a gente passou aqui como companhia. Então, o ganho é exponencial, é absurdo. Então, é nisso que a gente acredita. Nós, como NTT Data, rompendo a barreira da tecnologia, da inovação, para entregar para os nossos clientes algo já estudado, preparado e pronto dentro desse âmbito tão inovador que é Spatial Computing. Até bom você ter falado dessas barreiras tecnológicas que a gente enfrentou, né? Porque o pessoal que está em casa está pensando, mas o que tem de diferente desenvolver 3D para 2D? Tudo diferente, né? Desde a UX até a codificação. A gente fala basicamente de trazer tecnologias que são do mercado dos games, né? Engines de games, computação gráfica para o ambiente corporativo. Então é totalmente diferente. O paradigma de programação é diferente, os problemas são outros. Os serviços cloud que a gente tem são dedicados a esse tipo de experiência. Tem que ter baixa latência, tem que ter alto grau de FPS. Então tem várias barreiras que a gente ajuda a derrubar porque a gente já cortou muito o mato alto lá atrás, né? Então não é tão fácil trazer essas tecnologias para o ambiente corporativo e a gente sabe fazer isso muito bem, né? Mas é por isso que a gente valoriza todo esse esforço e transforma em soluções prontas para os nossos clientes. Que a gente entende que ali tem uma vida de esforço ali, de um trabalho intelectual muito grande para que chegue numa solução final para eles e que eles se beneficiem disso. Acho que você falou dos early adopters e também do timing, né? O time to market, assim. Você está há alguns anos com a gente desenvolvendo, participou de projetos aí, como eu citei antes. É muito importante a gente levar essa tecnologia para os nossos clientes, para eles terem acesso e entenderem o que dá para ser feito, né? Muito da falta de conhecimento, da falta de oportunidade de vivenciar essas experiências, não traz a visão
das possibilidades reais e as aplicações de mercado para esses clientes. O que vocês acreditam que a gente pode fazer de esforço ou de iniciativa para que o nosso cliente esteja próximo da gente no dia a dia, em inovação, para conseguir conhecer um pouco mais e eles mesmos nos apoiarem a criar essas soluções? A demanda nem sempre somos nós que vamos criar, né? A gente tem que escutar muito do cliente para saber o que ele necessita. Eu acho que, só para continuar aqui, sim, esse ponto, você está coberto de razão. Inclusive, a cultura da NTT Data é criar soluções, projetos de maneira colaborativa com os nossos clientes. Tudo que a gente faz co-criando. Então, desde o início, o máximo possível dos nossos projetos é iniciando com processos de ideação, de cocriação, junto aos nossos clientes. Eles têm a dor do negócio real, por mais que a gente tenha anos e anos de conhecimento de cada setor, temos aqui na NTT Data especialistas de cada setor, mas é diferente de você ir à mesa de cada cliente, de cada empresa que é do mesmo setor, mas muitas vezes tem diferenças nos seus principais problemas e a gente precisa trabalhar junto. Então a gente mostra tudo que a gente já coletou de ideias, de problemas, de inovação, de tecnologia e entrega para ele como um mar de opções para que ele tenha inspiração. A gente gosta muito de usar esse termo inspiração durante o nosso trabalho com os nossos clientes, que eu vou trazer para você muito do que eu conheço para te inspirar. Inclusive casos de uso que você tenho certeza que você tem esse problema no seu dia a dia. Vou trazer e inspirar. E durante essas sessões a gente descobre novas coisas. Então, é importantíssimo eu estou aqui há 6 anos e desde o primeiro dia trabalhando dessa maneira, onde ambas pontas evoluem. Nós, como consultoria, e o cliente. Então, a gente evolui absorvendo esse conhecimento novo para saber para onde a gente tem que buscar também. Né? Não adianta eu investir só em tecnologia sem ter um mínimo de visão de negócio para que isso vai servir no dia a dia com o meu cliente. E o cliente absorve muito também dessa nossa capacidade como consultoria, aprende, se desenvolve, e aí essa parceria que é o que mais dá certo nos negócios. Perfeito. Essa troca, acho que é essencial, né? A gente está falando de um mundo novo de Spatial Computing. A gente está saindo, quebrando o paradigma de 2D para o 3D, como que são as interações, que soluções que a gente vai colocar e o que a gente quer resolver, né? Eu ia falar que essa inspiração que você trouxe ela é muito, não vou dizer engraçada, mas ela é muito, para não falar inspiração inspiradora, né? Mas ela é muito relevante para a gente, porque em todos os projetos que a gente faz de Spatial Computing com os clientes, a gente começa tratando um problema ou uma hipótese e a gente começa a descobrir uma nova economia, uma outra coisa, que muitas das vezes é maior, é um negócio maior e mais rentável do que o original. Então, assim, quando a gente está falando aqui de fazer coisas, o cliente em casa deve estar pensando, mas que problema eu vou resolver com Spatial Computing? E eu não vou resolver quase que problema nenhum. Talvez lá como a gente falou, em utilities eu consiga resolver bastante coisa, né? Mas na maioria dos setores a gente está criando novas economias. Então, o nosso cliente vai estar onde ele não estava, ele vai ser dono de âncoras espaciais, ele vai ser dono de uma rede social instantânea, ele vai gerir um asset digital do cliente, vai gerir uma digital identity, ele vai criar expertise de dados. Então a gente está falando aqui sobre novos negócios, né? Negócio que o cliente às vezes não pensou em estar, nunca pensou em estar. E né? é onde a gente ajuda muito com essa educação também, e educação no bom sentido, né? De aquilo que a gente conhece, a gente quer compartilhar. Exato. Então a gente vai para os clientes para compartilhar toda essa sopa de palavrinhas aqui que o Cauê falou agora, que é novidade para todo mundo, para a gente, né? Vocês são da área de inovação e estão trabalhando com isso. A gente precisa passar essa visão, essa informação para os nossos clientes e absorver deles, eles nos educarem com o lado deles, né? De negócio. É isso. É legal porque assim, o Cauê falou de novas economias, novas oportunidades ali. E às vezes a gente, focando em alguma área específica, né? A gente consegue abrir caminhos e abrir a mente do cliente para enxergar essas possibilidades.
Eu vou pegar o gancho aqui desse assunto para falar de telco, né, telecomunicações. Spatial Computing às vezes não tem uma atuação direta para aquele setor, mas o próprio setor pode prover soluções que viabilizam alguma tecnologia. Você acha, Cauê, que tem assim, uma ligação direta? Como que a gente consegue associar essas duas pontas aí? O setor de telco tem um nível de maturidade, a gente mede essas tecnologias por maturidade aqui no laboratório, né? E o 5G tem uma maturidade técnica altíssima, né? Quase um TRL9 aí na maturidade. Mas a grande busca do mercado de 5G, até o de 4G nos últimos anos, foi o que fazer com ele, né? O desenho dos cases. O 5G tem alguns releases programados, releases técnicos, né? Então, é um calendário global onde vão chegando essas possibilidades técnicas na mão dos clientes finais. Então, por exemplo, tem um release que vai ser o release que chama Device Location. Então, eu vou conseguir saber onde um device está, seja ele um celular ou um óculos, alguma coisa, com 1 metro de distância apenas de erro. Que é muito bom para a gente ancorar a realidade aumentada na rua. Demais. Então, assim, a gente consegue fazer com que isso seja uma economia nova para as telcos. Então você vai estar andando com o seu carro, vai estar andando na calçada e você vai conseguir ver a realidade aumentada ancorada na rua. Né? Isso de uma forma genérica, de um player confiável, onde todo mundo já tem uma conta aberta, seja ela, né, um plano de dados ou um plano de voz. Então o setor de telco vai ter essa facilidade de entregar essas âncoras para a gente. Ancorar coisas no ambiente interno é muito mais fácil do que no ambiente externo, gente. Não é à toa que a Apple começou aí o Vision Pro com aquele recado, usem em ambientes internos. Mas o setor de telco é um setor que com o 5G vai ter muitas vantagens, principalmente quando a gente fala em ancoragem espacial. Ou seja, eu manter alguma coisa 3D fixa no mundo real e persistente. Isso vai ser com certeza inovador e totalmente diferente. É muito bom porque assim, a gente tendo essa precisão, né, tendo suporte aí, falando de telco, na infraestrutura, provendo esses serviços, a gente consegue estender a atuação para outros setores, né? A gente fala muito de banking no nosso dia a dia. Como que a gente vai aplicar Spatial Computing para ter soluções que mudem o comportamento do cliente do banco, né? Não só o nosso cliente, mas o cliente do nosso cliente. Existe uma preocupação e uma discussão muito grande de como entregar essas soluções para eles de uma forma natural, de uma forma que eles interajam e consumam esses serviços. Pensando em Spatial Computing e serviços bancários, banking, né? As possibilidades para vocês, elas estão muito distantes ou no futuro próximo a gente já consegue viabilizar, já consegue pôr ali para uma experimentação? Eu acho que... Desculpa, eu tô com tosse. É lindo, né? Tosse no podcast. Eu penso aqui assim, eu acho que as agências físicas, eu de verdade eu não sei se elas vão terminar e quando que elas vão terminar. Acho que são aquelas discussões eternas que a gente tem sobre várias coisas. Essa é uma delas. As agências não... A gente só precisa de serviço financeiro, não precisa de banco ou agência. É verdade, de certa forma. Mas ainda existem muitas pessoas e muitas operações que necessitam estar presente, por qualquer que seja o motivo. E eu acho que a gente pode prover muita informação em formato Spatial Computing de uma maneira super rápida, válida, usando o smartphone de cada um, quando você chega num banco, ou antes até, que seja pensando em fila virtual, pensando em você olhar para o banco e já tem várias informações do que está acontecendo ali, se tem disponibilidade de atendimento, se tem serviços naquela agência que eu preciso para eu ir outra. Você pode pensar em alguns casos de uso em Spatial Computing, pensando naquele ambiente físico. E, a depender do nível de relacionamento que você tem com o cliente do banco, você pode pensar em diversos serviços diferenciados dentro da agência, né? Pensando em agências de investimento específicas. Eu acho que tudo isso é interessante ser pensado em como renovar o uso da agência. Inclusive é legal que você citou, né, a parte de gestão de investimentos, gestão de riquezas. A gente está desenvolvendo, inclusive, uma solução agora em Spatial Computing para ter esse apoio, ter esse contato, né? Levar essa experiência para um público que tenha uma atenção diferenciada dentro do banco.
para a gente poder prover esses serviços e criar essa experiência que é um diferencial. Não só pela adoção da tecnologia, mas para o próprio banco entender, né, para onde que esse futuro vai. O Cauê que sempre fala, né? Começo do internet banking lá atrás, ninguém acreditava muito, era bem limitado. Esse processo da spatial computing, quando a gente olha para os setores, cada um vai ter a sua necessidade, cada um tem uma demanda diferente. Em banking ainda, Cauê, você acha que essa curva ela vai ser mais lenta ou vai ter uma certa exponencialidade ali para quando a gente ter esses serviços? Eu acho que existem três meios especiais de spatial computing dentro dos bancos. Primeiro é o que o Trigo já citou quando a gente fala de people, treinamento interno, né? Então, isso eu já estou deixando no mesmo, na parte de treinamentos e educação. A gente tem um outro momento que é ser um canal de comunicação. Então, essa aplicação, por exemplo, que a gente está falando de Wealth Management, vai atender um público que quer essa comunicação num canal. E tem uma outra forma que é atender um momento. A gente já desenvolveu com um cliente nosso aqui do Brasil, é um case público que a gente pode falar, procurem depois lá no YouTube da Febraban Tech, um case onde durante uma simulação de financiamento imobiliário, num celular, num mobile, o cliente pode abrir a câmera e procurar os imóveis que estão em venda ao redor dele. Então ele aponta o celular para a rua, a gente fez todo um desenvolvimento de UX espacial, etc. Ele clica nesse anúncio e ele vê um imóvel que foi escaneado. Então, um imóvel às vezes usado, né, que dificilmente tem uma planta. Não, isso é incrível. Eu passei recentemente por uma mudança, uma busca de mudança residencial e eu, bom, como qualquer um que busca, você procura de todas as maneiras, andando na rua, na internet. Cara, se eu tivesse uma solução dessa em mãos, onde eu pudesse ir nos pontos que eu busco ali da região que eu quero ter um imóvel, pudesse apontar para empreendimentos e saber se ali tem algo disponível, valores e entender mais, cara, seria fantástico. E Spatial Computing é um caso de uso perfeito aqui. Sim. E aí você falou antes sobre inspiração e a gente ganhou um prêmio de acessibilidade com esse projeto e até não foi de uma forma intencional. Quando a gente pensou na simulação, a gente estava pensando sobre essa busca de imóveis. Mas existem uma série de pessoas que não conseguem visitar os imóveis, né? Um cadeirante não sabe se ele consegue passar naquele corredor de um determinado apartamento ele precisa fazer essa visita para ver esse teste. Então, ele explorando uma planta virtual de um apartamento que foi escaneado, usado, de repente, ele já consegue matar essa dúvida. Então, a gente teve uma surpresa dessa lateralidade de funcionalidade que foi a acessibilidade. Demais. Pensando um pouquinho aqui, né, saindo de banking, indo para a área de educação, a gente já falou um pouco de treinamento, RH. Vocês acreditam que a gente consegue ter uma solução que seja dentro do campo todo de spatial computing, né, que consiga atender diversas áreas de fato? Então eu posso criar um treinamento para uma consultoria, criar um treinamento de spatial computing ou entregar uma informação de uma maneira relevante para esses clientes. A gente pega um pouco da essência do spatial computing e coloca dentro das empresas, dentro das indústrias ali, para fazer essa educação corporativa? Eu acho que sim. Às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que personalizar tudo para ser ideal para nossa empresa, né? Mas essas ferramentas de mercado trazem para a gente uma realidade diferente, né? Um mercado lá de cauda longa, né? Muita gente precisa de um treinamento de evacuação predial, um treinamento de brigada de incêndio. Essas coisas já vêm padronizadas dentro de algumas ferramentas dessa ou com opções de customização que não envolvem codificação alguma. Então, é um benefício muito grande já ir nessas ferramentas de treinamento já pré-estabelecidas, pré-testadas, porque a gente já tem essa cauda longa lá dentro, né? Então, assim, esses treinamentos geralmente o cliente acha que precisa, né, Trigo, customizar tudo. Às vezes a gente prova que é melhor começar com o pé no chão e customizar depois. Tem muita coisa que dá para fazer, o uso de gamificação. Mas aí, só para concluir do meu lado essa questão da educação, eu iria além. Eu expandiria aqui, pensando em educação mesmo das pessoas, né? Educação infantil, educação do ensino médio.
a gente tem que repensar. Eu tenho filho, eu acompanho ele na educação, né? Desde, obviamente, infantil até agora que ele já está indo para o ensino médio, e assim, a gente tem que repensar a forma de educar, né? As novas gerações, claramente. E por que não ter mais spatial computing envolvido em educação, simulando coisas reais para o aprendizado? Existem estudos que a gente tem alguns números por conta dos treinamentos corporativos, mas estudos que comprovam a eficácia e o quanto que a pessoa que passa por um treinamento usando o spatial computing, quanto que ela consegue colocar no dia a dia aquela aprendizagem. Então, tem números assim, quase 4 vezes você prende o conhecimento tendo uma educação usando spatial computing. Você gera links emocionais. Quando você precisa aplicar ou quando você precisa relembrar aquilo que você estudou, você tem links emocionais durante o seu estudo usando algo que te leva à realidade. O spatial computing está colocando, interagindo objetos digitais virtuais no mundo físico, você tem uma sensação de realidade total. Aquilo gera um gatilho emocional totalmente distinto de você olhar uma apostila, né, para aprender, que seja corporativo, que seja no mundo E por educacional. melhor que ela seja, né? Exato, não dá. Uma pessoa te explicando como um professor parado por horas e horas, não que não tenha que ter, mas a gente tem que repensar. E eu acho que eu vejo grande acesso para a educação pensando em spatial computing, com O certeza. pessoal pergunta muito pra gente, né, Marcelo? E os professores, onde estão em tudo isso? E assim, o professor, ele é uma figura essencialíssima. Total. Porque é ele que vai preparar as aulas, ele que vai preparar o grau de imersividade, ele que é o pedagogo que Ele vai tem o fazer conhecimento, tem o conhecimento. né? Ninguém quer assistir aula com um bot dando aula, pelo menos Não é não por isso, enquanto. Mas ele que tem o conhecimento dessa preparação de aula, ele que conhece os alunos, a gente tem alunos com necessidades especiais. As curvas de aprendizado são totalmente diferentes de aluno para aluno. Acho que tem cada vez mais tipos de aprendizados diferentes, né? Então, assim, o professor, né, pergunta muito pra gente, continua sendo essencialíssimo, mas eu acho até mais do que antes. Ele vai precisar dar uma atenção muito grande para essa imersividade, Total. porque numa aula de história a gente vai tirar o aluno daquela carteira dura, né, da lousa. E a dinâmica quem propõe é ele também. Exatamente. Como professor. É necessário, isso não vai mudar. Vai mudar a forma. Eu acredito que é a forma como a gente leva a educação para as pessoas. De novo, no âmbito educacional, infantil, fundamental, até um âmbito corporativo. Então é muito curioso, né? Porque você falou assim, muda a forma. Lá no começo aqui da nossa conversa você falou, né? A visão meio lúdica de spatial computing, de todo esse contexto. Isso comprova que a retenção de informação, a assertividade dessas experiências é muito maior dentro dessas experiências imersivas como um todo. Porque é vivo, né? Você está ali no ambiente físico, vivo. A questão do lúdico é as pessoas se enganarem achando que por ser algo mais lúdico é algo mais usado para brincar do que para fazer um trabalho sério, né? Então esse foi o que eu comentei no início. E não, exatamente por ter esse lado lúdico que gera todos esses gatilhos emocionais, esse nível de aprendizado muito mais alto do que o tradicional. Dá a impressão que o Spatial Computing é entretenimento, como é videogame. Exato, não é isso. Tem entretenimento em Spatial Computing, mas também não tem. Tem coisa séria, tem transação, tem finanças, tem... É uma plataforma como é o celular pra gente hoje em dia. E legal, vamos usar para jogar também, né? No tempo Exato. livre, não é problema, ele também tá aí Mas não é só pra isso. Mas É muito bom que uma conversa rápida a gente consegue entender como que extrapola, né? Eu trouxe a educação corporativa e a gente navega por várias áreas de aplicação aqui, só falando de educação. Mas como que vocês veem a integração dessa tecnologia entre as áreas, né? Porque a gente falou de health, falou de banking, falou de educação. Como que vocês enxergam para o futuro as aplicações que nós vamos desenvolver, que o mercado todo vai trazer, que conecta os setores? É muito importante a gente falar dessa integração, porque muitas vezes uma solução de banking vai precisar conversar com uma solução de health. Eu vou consultar a informação que tem lá do meu médico para levar para uma experiência de, sei lá, educação física, vou aprender como que eu cuido do meu corpo. Essa integração toda para vocês tem um papel fundamental ou ela pode acontecer de outra forma? Por enquanto, a única palavra que a gente conhece é o edutainment, né?
se é a mistura de dois setores, mas eu acho que vão ter palavras ou conceitos para todos. Como você bem disse, né, e a gente estuda bastante, não vai ter como não cruzar setores. Não vai ter como, durante uma consulta médica, você não ser uma pequena rede social. Você vai cuidar da relação paciente-médico, o que eles conversam, você vai ter que cuidar disso, né? Os avatares, enfim. Então, assim, não tem como não fazer esse cruzamento. Acho que esse é o ponto. A gente tem organizações como os bancos que já têm diversas áreas cross dentro deles mesmos. Então, a gente pega os bancos no Brasil, já tem seguradoras, bancos de investimento. Então, assim, a gente consegue começar por aí, né? Com essa mistura de conceitos. Eu acho que também envolve muito a capacidade ou a decisão de quanto dos seus dados você quer compartilhar. E aí já é um outro tema para um outro podcast aqui, né? Porque, na verdade, eu acho que o valor final para o consumidor, para a gente, esses setores tendo informação da gente, né? Então, eu tenho informação bancária, tenho informação de saúde, tenho informação da minha carreira. Eu acho que as conexões se fazem com esses dados, né? Então, como que a gente vai, no futuro, prover esses dados entre as companhias para elas se beneficiarem e nos entregarem melhores experiências, melhores serviços? E aí sim dá para pensar nessa integração maior. Pensando nessa linha, vocês acreditam que daria, por exemplo, para uma empresa, uma companhia que faz construção civil, ter acesso a uma estrutura, uma infraestrutura hidráulica, elétrica, para trocar essas informações e criar, construir, né, esse mundo físico de uma forma mais prática e apoiada no digital? Sim. Então, até uma das plataformas que a gente tem aqui, né, de Spatial Computing, é uma plataforma onde você consegue dividir universos entre clientes e empresas. Então, você pode ter uma empresa de gás, uma empresa de água, que são clientes desse produto, e aí um vai conseguir compartilhar as camadas, as layers de informações com o outro, se interessante, né, se eles tiverem um acordo entre eles. Então, essa conectividade entre setores, ela é animal, né? Tem até um lance de como é que eu registro que eu estou indo atender um chamado técnico e o meu parceiro também, né, o cara do gás e da água, eles precisam ir juntos para aproveitar o mesmo chamado para fazer atividades diferentes, ou eles estarem os dois para reduzir algum risco no mesmo chamado. Ou até, e aí tem tudo a ver com construção civil, né? Uma empresa que precisa ir lá entender como é que está onde está passando tubulação de gás, tubulação de energia, enfim, ele consegue ter toda essa visão de uma maneira mais simples com o Spatial Computing. E indo até para outros setores, a gente, uma conexão de banco com retail, eu posso ter diversas experiências distintas dentro de um shopping com serviços bancários ali, usando Spatial Computing, tendo também aplicações que os bancos podem me disponibilizar dentro de lojas, dentro de um ambiente como o shopping. Então, acho que tem muito espaço. Bom, assim, eu vejo um futuro de Spatial Computing, né? O que eu desejo, um futuro próximo, aí é uma integração muito grande com Digital Twins. Então, eu gostaria de sair pelas ruas, estar em casa e conseguir acessar isso de uma forma muito simplificada e conseguir ver como que seria esse mundo 3D sobreposto no mundo real. Então, por exemplo, no caso da construtora, que gostaria de ver como que ficaria aquele prédio, ou então se eu estou olhando para uma planta de fábrica, saber como seria essa futura fábrica que pode ser construída. Esse é o meu desejo particular de Spatial Computing para um próximo passo no futuro. Qual que é a visão de vocês para esse próximo passo acontecer dentro dos setores? Vocês têm uma expectativa ou desejariam construir esse próximo passo especificamente? Bom, falando em passos, a gente esperava o mercado chegar com um grande player, uma grande marca, né? Esse ano a Apple chegou. Uhum. A gente sabe que ela é uma criadora de hábitos e tendências, então a gente acha que agora os setores vão se mexer um pouco para saber o que é Spatial Computing, para fazer as primeiras experiências. Igual aconteceu lá nos anos 90, quando chegou a internet, em 2007, quando a gente teve a grande chegada dos smartphones, né, mais populares. Então, a entrada desses players, criadores de novas tendências, é muitíssimo relevante. Esse é o passo número 1. E o passo número 2 é a gente começar por algum lugar. O Trigo disse bem, né? A gente é bem hands-on aqui no NTT Data.
A gente não teoriza, a gente gosta de chegar para fazer projetos de verdade. Então, assim, os clientes precisam colocar a mão na massa para tentar construir alguma coisa, principalmente para se inspirarem nessas novas economias e entendê-las. Porque tem novos negócios, tem novos bons negócios quando a gente fala de Spatial Computing. Mas a gente precisa praticar ela para entender onde está o ganho de verdade. Sim. Bom, meu olhar de futuro é mais... Eu vou dar um olhar mais pessoal, mais Black Mirror aqui, tá? Eu acho que o que eu penso como evolução é um dia estar na rua, eu sacar um relógio desse, um óculos desse, porque assim, eu acho que a gente está, com essa evolução tecnológica, a gente está cada vez mais wearable e no final o Spatial Computing a gente necessita de alguma interface para interagir. Hoje a gente tem os celulares, que é um meio mais fácil e rápido, e a gente tem os óculos para aplicações importantes específicas de negócio e que está cada vez mais pensando em ir para casa, para as residências. Mas a gente não vai, eu não vejo a gente saindo na rua com óculos desse. A gente vai sim com óculos de sol, com óculos de grau simples. Então, no futuro, eu imagino a gente colocando um óculos desse e tendo informações fáceis daquilo que eu escolher ter de informação, de uma telco, de um banking, de qualquer setor que me interessa ou que eu tenho relação, eu colocar e poder ter essas informações fáceis em real time andando na rua. Aí eu tô indo mais pro Black Mirror porque eu não vejo que isso esteja longe baseado na tecnologia que existe hoje, né? E que cresce Isso tem até nome, exponencialmente. Trigo, Spatial Web, que é um dos temas que a gente já está estudando aqui. É isso. Mas você não tá errado não, Trigo. Acho que assim, a tecnologia ela evolui muito rápido. Daqui a pouco a gente tá com esses óculos vestíveis simplificados, com processamento remoto, com A gente já cloud. tem provas disso, né? Algumas grandes companhias, grandes marcas já fazendo óculos extremamente pequenos, simples, normais, como a gente está acostumado, com uma usabilidade do dia a dia. Mas também, de certa forma, dentro da nossa casa, eu acho legal se você quer ter uma experiência diferente usando um Apple Vision Pro, imaginando que você quer ver um filme, ter uma interação diferente, talvez um óculos que te fecha todo o espaço físico para te dar essa profundidade de 360 graus. Eu acho super bacana também. Mas, enfim, acho que o dia a dia vai levar a gente a mais ter algo mais simples, pequeno e que seja que entregue valor para mim ali, de serviços que me interessam. Certeza. Evoluiremos rápido, chegaremos na Spatial Web, que o Cauê citou. Quem sabe faremos um próximo podcast sobre Spatial Web. Quero agradecer vocês por participarem aqui com a gente. Cauê, Trigo, muito obrigado por dividir conhecimento fantástico aqui. Valeu. Nos vemos na próxima. Eu que agradeço, o convite aí, gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.